aprendizado, Senhor, e de comunhão juntamente contigo. Nós te agradecemos, Senhor, e abençoa cada um daqueles que vão falar, Senhor. Aqueles que vão ouvir e aprender, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia a todos. Então, vamos começar. A Jurema vai ser a primeira do Ministério a falar. Então, tá. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz, querido pastor Gerson. Eu sou a Jurema, para quem não me conhece. Maria Jurema, mas todo mundo me chama de Jurema. Sou casada com José Carlos. Tenho um filho completando 21 anos. E estamos, há dois anos agora, então, trabalhando com o Ministério Integrado de Missões. Então, a gente vai passar para vocês um pouquinho de como funciona esse ministério. É um ministério bem diferente dos outros, né? Não é focado em uma determinada, ou criança, ou adulto, ou jovens, né? Ele é focado na igreja total, né? De criança até os 100 anos, né? Até a melhor idade, como se diz. Então, esse ministério, na verdade, ele, até há 2 anos atrás, ele era trabalhado como pessoas que eram chamados de promotores de missões. Então, em cada igreja, tinha um promotor de missões que era encarregado, né, das ofertas missionárias, que é o que a gente trabalha, que é o nosso foco. E, então, esse Ministério Integrado, que é matriz e congregações, ele nasceu no coração do pastor Gerson no ano de 2018. Ele teve, então, orando, pedindo direção de Deus, e isso nasceu no coração dele de integrar, né? Não ser mais cada um na sua congregação e matriz separada. E isso, então, foi concretizado no ano de 2019, né? Então, foi consultadas as congregações, seus obreiros, e aí em cada congregação foi escolhido alguém, né, para, então, estar à frente, né, desse trabalho, só que não mais individual, né? Agora todo mundo junto. Então, a gente é uma equipe, né? Temos uma diretoria, tudo certinho, e aí a gente trabalha, então, unidos, né? Não mais separado. Então, tudo que é feito é consultado junto. Eu, matriz, posso ir numa congregação, eu chego lá, eu vou ser Ministério de Missões, né? Não vou ser matriz, né? Não sei se o irmão está entendendo. Se vir alguém de alguma congregação na matriz, ele não vai ser o irmão da congregação, ele vai ser o Ministério Integrado de Missões. Né? Então, é tudo junto, né? Como se fosse na matriz qualquer departamento, né? Então, é cada um de cada lugar. E a gente está trabalhando agora, nós temos o total de 13 participantes, né, nessa equipe, e nós temos as congregações que a gente tem representante, né, tipo, na sua congregação ele é o líder, né, e junto com o grupo nós formamos uma equipe. Aí a gente tem Tapes, né, Igreja de Tapes, cidade de Tapes, temos o bairro Camaquã, temos a Zona Sul, que abrange o Ipanema e Ponta Grossa, que são 2 congregações, mas o irmão que cuida de uma cuida da outra. Aí em Viamão a gente tem 3 congregações distintas, que é a Parada 45, temos a Vila Santa Cecília e temos Cantagalo e Itapuã, que também Cantagalo e Itapuã é o mesmo irmão que cuida. Temos o bairro Sarandi, temos o bairro Santa Rosa e temos Torres. Então, assim, para os irmãos terem uma ideia, é um grande desafio, nós estamos, né, recém 2 anos, e esse ano, com tudo isso que aconteceu, né, a gente não conseguiu avançar muito, mas, então, é uma coisa que a gente tem que andar bastante, né, a gente fica fazendo missões dentro das nossas próprias congregações, vamos assim dizer. Ano passado eu saí bastante,
né? Fiquei vários domingos fora da matriz, e agora esse ano, né, já não muito, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas, né? A gente fez eventos em Viamão, a gente fez evento lá ali em Tapes, a gente passou um final de semana todo lá, a gente cozinhou, a gente fez os cultos, a gente fez uma campanha, né, todo mundo junto, sem extinções de congregações, nem matriz, lá nós éramos o grupo integrado de missões. Né, e foi uma experiência assim, muito boa, né, tanto para os irmãos da congregação, quanto para nós que fomos, né, então foi muito bom isso. E o nosso principal propósito, como esse grupo integrado, ele é de promover a união e a integração entre matriz e congregações. Né? Porque como são muitas congregações, né, não é tão fácil de se visitar, né? Tipo, as congregações não vão muito na matriz. Vocês que estão chegando agora vão ver, né? É muito difícil a gente ver os irmãos das congregações da matriz, assim como a matriz ir até as congregações. Né? Geralmente vai o pastor Lima, pastor Gerson, né? Quando é aniversário, alguma ocasião especial, às vezes algum dos irmãos, o diaconato, né? Eles também trabalham dessa forma de integrado, mas assim não é todos, né? Da matriz, grupo de casais, eu sei que já fizeram isso também, essas integração. Mas esse ministério, ele é mais focado nisso, né? De fazer essa integração, de quebrar, né? Esse viés, matriz é lá e congregações é aqui separado, não. Né? Então, a nossa maior desafio é esse, né? Que nós somos um, né? Nós somos a Igreja Betel de Porto Alegre, né? Não temos Zona Sul, não temos Tapos, não temos... Não, nós somos uma só. E, além disso, o nosso trabalho, ele é com arrecadação financeira. Então, a gente trabalha diretamente com dinheiro, né? Então, os irmãos, assim, quando me vê indo, principalmente na matriz, aí lá na frente, pode saber que eu vou falar em dinheiro, irmãos. Né? Não tem outra. E é o jeito é falar, né? Não tem como fazer meio termo. Então, quando você me vir lá, eu vou falar outras coisas, mas eu vou acabar falando em oferta. Tá, irmãos? Não fiquem bravos comigo. Então, esse também é um dos principais, né? Era nós tentar aumentarmos a nossa arrecadação missionária. E isso, graças a Deus, deu efeito, porque nós tínhamos algumas congregações que elas não faziam isso mensalmente. Faziam geralmente nas nossas campanhas, que a gente tem 2 por ano, né? Às vezes eles focavam. E algumas nem nas campanhas faziam. Então, agora a gente está tendo já um resultado, né? Algumas que nunca contribuíram já estão contribuindo. Então, é um passo a passo, né, irmãos? É uma adaptação. Deu certo, graças a Deus. A gente achou que ia ser mais difícil, né? Mas graças a Deus todo mundo pegou junto, né? Os obreiros, pastores também são peças principais, né? Porque não adianta nós termos um irmão lá e o obreiro não dá forcinha. Mas não, eles estão pegando junto e isso tem sido assim muito bom. Então esse é um dos principais, né? Propósito de ter sido formado esse grupo integrado de missões e evangelismo. Por que evangelismo? Porque a gente está fazendo evangelismo. Nós não estamos indo pessoalmente, talvez, falar para as pessoas, mas a nossa oferta, o nosso trabalho, o nosso investimento na vida daqueles que Deus tem chamado, né, nós estamos também evangelizando dessa forma. E, então, esse propósito, né, do ministério é evangelizar até os confins da terra. Né, lá em Atos 1:8, o versículo diz, né, que nós seremos testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Nós somos frutos de uma missão sueca, né? Os missionários suecos chegaram até o Brasil, chegaram no Rio Grande do Sul e em 1925 eles chegaram em Porto Alegre, né? Onde foi então fundada a nossa igreja Betel. Né? E eles trouxeram esse evangelho para nós. Então, agora é a nossa vez de nós também, né, fazermos a nossa parte, estarmos levando esse evangelho.
né? E a nossa principal visão é poder transmitir, né, para cada membro, né? Então, vocês que estão chegando agora, né, a importância de nós fazermos missões, a importância de nós evangelizarmos e fazer missões não somente onde nós estamos inseridos, né, que seria a nossa Jerusalém. Claro que nós temos que fazer missões e nós estamos fazendo, e vocês vão ver domingo que vem, eu acho, mais profundo, como a igreja faz, né, mais missões aqui local, na nossa Jerusalém. E agora a gente tem visto aí vários projetos, né, o projeto Respirando Amor, né, isso é fazer missões local, isso é a nossa Jerusalém. E na nossa Jerusalém nós podemos fazer, né, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, né, mas Deus, né, lá em Atos 1:8, ele não nos chamou só para fazermos missões aqui. Ele também nos chamou para nós fazermos na Judéia. E Judéia eu coloquei como se fosse o nosso Rio Grande do Sul. Nosso Rio Grande do Sul é muito grande, né? Tem lugares que ainda não foram alcançados. E como que a gente pode pensar, mas como que nós vamos alcançar? Em primeiro lugar, a gente tem que orar, né? Para que Deus abra os nossos corações, para que nós possamos amar o nosso Rio Grande do Sul, possamos orar para que Deus possa levantar pessoas, né, dispostas a ir também a esses lugares, né, que Deus possa capacitar. E quem sabe, muitas vezes Deus chama nós mesmos para nós irmos e muitas vezes a gente nem entende, né? Mas se Deus colocar também no coração de vocês, né, o desejo de ir ao campo, quem sabe, por que não, né? Vocês vão ter uma igreja, com certeza, que vai estar apoiando vocês na oração, né, vai estar ajudando no sustento, né? Por isso que existe esse departamento, para angariar fundos para estar sustentando financeiramente os missionários, né? Que vocês também possam estar orando a esse respeito. Então, isso é fazer missões na Judéia. Nós temos também a Samaria, que é o nosso Brasil, nosso grande Brasil. Tem muitos lugares, né, que ainda não foram alcançados, né, e precisam ser alcançados. Né? Então, nós podemos também, através da nossa oferta, da nossa oração, né, e quem sabe, se Deus nos chamar até irmos, também fazermos missões na nossa Samaria, né? E confins da terra. Aí entra, então, os nossos missionários transculturais, né? Aqueles que vão para fora do Brasil, aqueles que estão além mar, como às vezes a gente costuma falar, né? Aqueles que estão muito longe. E com certeza todos nós precisamos ser capacitados para ir, mas quem vai para fora do Brasil precisa ainda de uma capacitação maior, né? Eles têm que aprender a língua, costumes, né? Eles têm que ter aquele tempo de adaptação no país, com a alimentação, né? É muita coisa. Então, Deus não vai chamar todo mundo, não. Ele chama as pessoas, ele olha e vê, não, esse vai dar para ir lá para o Japão, né? Então, ele vai preparar aquela pessoa, ele vai chamar, ele vai colocar no seu coração esse desejo muito ardente pelo Japão. Deus não vai colocar vários países, não, ele vai colocar um específico. E essa pessoa vai se dedicar, né, vai se programar, vai estudar, né, vai fazer tudo que tem que ser feito para poder ir. Mas para ele ir, ele precisa de alguém que esteja do outro lado, nós, segurando as pontas, né? Tanto na oração quanto na contribuição. Né? Isso é fundamental. Né? Nós comemos todos os dias, nós trabalhamos para nos vestir, para nos alimentar, para ter o nosso lazer, né? E assim os missionários. Então, quando eles vão, muitos deixam empregos bons, né? Deixam a família e vão. E nós, como igreja, ficamos aqui, né, segurando as pontas também financeiramente desses irmãos. E para situar um pouquinho vocês, nós, como Igreja Batista Betel Porto Alegre, né, nós temos 3 missionários adotados. O que significa adotados? É que nem você adotar um projeto, né? Eu vou adotar um projeto com R$30 por mês. Então, nós temos 3 missionários adotados, do qual a gente mensalmente, de janeiro a janeiro, todos os meses, nós enviamos, né, a oferta, o valor do qual a gente se comprometeu para esses missionários.
para o sustento deles, né? E isso é uma coisa que, graças a Deus, com tudo isso que aconteceu, né, nós podemos honrar esse compromisso, a igreja honrou, né? Não ficamos nem um mês sem mandar a nossa adoção. E nós temos, então, um missionário no Japão, que é o Jansi. Nós temos um missionário em Portugal, que é filho da casa, né, o pastor Sérgio, a pastora Gláucia, que esteve aqui há pouco tempo. Ele é filho do pastor Lima, né? E eles estão em Portugal já há 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. E temos também, aqui no Brasil, o pastor Oséias e a sua esposa, que eles trabalham com índios lá no Pará. E eles fazem, então, a tradução da Bíblia para a língua indígena, os Assuris, e eles já estão lá há bastante tempo. Eles estiveram aqui em Porto Alegre ano retrasado, se não me falha a memória. É um trabalho assim muito lindo, irmãos. E eu tinha, abrindo um parênteses, assim, eu tinha muito desejo de ir até lá, né? Mas não sei se eu teria coragem de andar de barquinho, que para ir lá onde os índios moram, tem que subir o rio. Mas Deus é tão bom, assim, ele dá sonhos pra gente, e alguns ele concretiza, né? Alguns ele deixa a gente realizar. E no mês agora de, acho que agosto, início de agosto, Deus me levou numa tribo indígena aqui bem pertinho, né? Aqui pertinho de Viamão. Então, assim, era um sonho que eu tinha, né? De ir numa tribo indígena, e Deus me levou. Passei uma tarde lá com os irmãos, onde foi feito um trabalho para a criançada. É muito índiozinho, dá vontade de trazer até uns para casa, né? Mas então, assim, irmãos, essas pessoas estão doando, né, o seu conhecimento, o seu tempo, doar o seu trabalho e estão lá levando esse evangelho de Cristo. E nós, como igreja, estamos aqui, né, segurando as pontas. Como igreja Betel ainda, a gente tem campo diretamente sustentado, vamos dizer assim, pela igreja, que é a Capão da Canoa, né, que é um templo que faz acho que 2 anos agora, que foi inaugurado. Temos ali o pastor Tiago e a sua família, que estão ali agora. Então, ele ainda é um trabalho missionário e ele é sustentado pela nossa igreja, né, pela Betel. Então, 100%. Temos também Caxias do Sul, que foi inaugurado agora esse ano, pela Cibiergues, né, o pastor Luciano, ali em Caxias, também que a igreja está também auxiliando no sustento dele, né, não assim muito diretamente, mas direto com a Cibiergues. E temos também a nossa BOBS, Associação Beneficente, o Bom Samaritano, que é o braço social da igreja, do qual também a gente oferta, né, para a associação, e ela que faz mais essa parte evangelística social da nossa igreja, qual vocês vão ver melhor domingo que vem. A nossa dinâmica, irmãos, de trabalho, ela funciona assim. A gente trabalha direto com 2 secretarias. Primeira, Secretaria Nacional da CIB, Secretaria de Missões da CIB. Todo mundo, acho que conheceu, pode ver o pastor Paulo Felipe. No primeiro domingo, ele deu a lição na escola, né? Estava todo mundo junto. Então, ele é o cabeça, vamos dizer assim, o responsável por todos os missionários transculturais e nacionais da CIB, né? Nacional, em nível nacional. Então, como acontece? A nossa oferta do Japão, de Portugal, dos índios lá do Pará, a gente não envia direto para o missionário. A gente envia para a secretaria, e a secretaria, então, faz essa distribuição, né? Tudo via secretaria. A gente não faz nada diretamente com o missionário. Não sei se vocês estão me entendendo. Os nacionais. E, além dessa Secretaria Nacional, nós temos a nossa Secretaria Regional, né, do Rio Grande do Sul, que é a nossa Cibiergues, que também funciona assim, a gente envia, né, mensalmente a oferta para a Secretaria da Cibiergues, e essa oferta que a gente está mandando agora, então, como abriu esse ponto lá em Caxias, eles estão mandando diretamente para o pastor. Mas não quer dizer que o pastor seja nosso adotado. Nós ainda não o adotamos, né, legitimamente, né, vamos dizer assim. Mas a nossa oferta está indo diretamente para ele. Então,
né? Direto ou indiretamente, nós estamos ajudando Caxias do Sul. Então, é assim que funciona, né? Tipo, o missionário vem, um missionário quer ir lá para a África, vamos supor. Aí ele vai fazer um rodízio em todas as igrejas do Brasil. E aí, vamos supor, ele veio na igreja de Porto Alegre. Aí os irmãos, o pastor, né? Ah, vamos adotar esse missionário. Aí, então, se faz a assembleia, né, e aí é batido o martelo, e aí se diz o X que vai ajudar. Então, você faz um contrato com a Secretaria de Missões, né, da CIB, e aí, então, a gente se reporta à Secretaria, sempre à Secretaria. Tá? Não sei se os irmãos estão me entendendo direitinho. Além desse módulo de nós trabalharmos, nós mandamos mensalmente uma oferta para CIB, né? Secretaria CIB e Secretaria CIB-Ergos. Então, essa oferta vai mensalmente também para eles, e aí eles distribuem aonde tem mais necessidade. A nossa, perdão, irmão. A nossa dinâmica também de trabalho, a gente tem 2 campanhas durante o ano, como vocês puderam acompanhar agora em setembro, e nós temos uma em abril também. Então, são 2 meses onde a gente fala mais em oferta missionária, onde a gente fala mais nos missionários, onde a gente tem mais esse foco, né, para podermos arrecadar mais fundos, né, para ser enviado. E a gente tem também mensalmente o culto missionário, antes pandemia, agora eu acho que vai voltar também, né? E nesse culto, a gente sempre procura trazer alguma informação missionária do campo, né? Toda oferta que é arrecadada nesse dia também é direcionado ao Caixa de Missões. E além disso, a gente promove lanches, almoços, bazar. A gente trabalha mais ou menos assim. Então, o nosso foco é esse aí, né, irmãos? Chegar até o coração de vocês, que vocês estão se chegando a uma igreja missionária. E a nossa parte é arrecadar, né, fundos para que esses missionários possam ser sustentados no campo. Eu acho que eu já passei meus 15 minutos, né, E então, assim, irmãos, que até que o Senhor volte, né, que nós possamos fazer missões. Amém? Amém. É que é muito bom falar de missões, né, Jurema? Não tem como falar pouquinho desse ministério tão importante que é para a nossa igreja e para outras igrejas, né? E muito bonito, muito legal o que tu tem feito no teu ministério. Que Deus te abençoe bastante. Alguém quer fazer uma perguntinha? Porque já estão esperando ela na outra sala. Se quiserem abrir para perguntar alguma coisa, pode abrir. Não? Ah, Martim. Bom, Martim. Só fazer uma colocação, estão me ouvindo? Sim. Eu não sei se todos os nossos irmãos que estão chegando conhecem essas 2 siglas. CIB. CIB é a nossa convenção brasileira, né? Das Igrejas Batistas Independentes. E a CIB-Ergs é a nossa convenção estadual, que é ligada à convenção nacional. Isso. Só porque a gente fala siglas e, de repente, os irmãos que estão chegando não conhecem. Bom dia, pessoal! Bom dia, Elisa! Eu estava esperando dar a nossa hora aqui. Ah, tá. Então tá. Jurema, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Pessoal. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Isso aí. Só chamar ela no WhatsApp, ou lá na igreja agora, né? Tá. Nós vamos fechar os nossos 40 minutos aqui, então eu vou encerrar esse tempo aqui, e nós voltamos de novo no mesmo link, tá bom? Podem sair que já vai fechar o tempo e aí a gente retorna. Deixa eu ver quem falta. Acho que estão todos, né? Então, nós vamos dar sequência agora com os nossos irmãos Martim e a Elisa. Ok. Estamos ouvindo?
Estamos te ouvindo, mas teu vídeo está fechado. Ok. Bom dia, então, a todos, a todas. Abre teu vídeo, Martim. Quero te ver. Agora com volume e com imagem. Isso. Sim, agora tá. Agora tá legal. Nós A ter- gente não tá vendo a Letícia nem a Morgana. É, o Miguel também tá de vídeo fechado. Neemias. Vamos lá, gente. Apareçam. A Elisa intima o povo. Vamos se É. mostrar, gente. Vamos lá, olho no olho. Mostra os teus olhos azuis aí, Elisama. Nós teremos, só para esclarecimento de todos, nós teremos ainda mais uma exposição, né, Kelly? Isso, tem a do teu ministério e a do nosso ministério. Ok. Então vamos lá. Ministério de Casais. Tu tem como colocar a lâmina Tenho. casais, Kelly? Vamos passar aqui. Só um momentinho. Tá aparecendo aí? Ainda não. E agora? Ainda não para nós. Mas eu vou falando enquanto isso, para a gente aproveitar o tempo. O nosso Ministério de Casais, ele é coordenado na igreja por 7 casais. Nós temos o Renan e a Andréia, o Edinho e a Elisama, a Elisa e eu, e temos 4 casais que também cooperam liderando os grupos. Nós temos o Renan, o Renan e a Andréia são líderes gerais. Nós temos o Rodrigo e a Melina, que coordenam o Grupo Vermelho. Nós temos o Tiago e a Cristiane, que coordenam o Grupo Verde. Temos o Tiago e a Sabrina, Tiago Oliveira, que coordenam o Grupo Laranja. E temos o Edmilson e a Cristina, que coordenam o Grupo Azul. Deixa eu ver, eu não estou com a imagem aqui mas eu vou pela minha tela aqui. Deixa eu ver. Ali, ó, você. Aí, ó, Kelly. Oi? Não abriu. Vocês estão nos ouvindo, pessoal? Aí, ó, agora abriu, Kelly. Estão nos ouvindo? Sim. Não. Sim, estamos ouvindo, Martim. Então, vamos lá. Eu vou lendo, porque ele está bem resumido, é uma página só. O propósito do nosso ministério. O propósito do Ministério de Casais é, através do fortalecimento dos casais, a que as famílias também sejam fortalecidas, gerando assim a integração social dos casais, o desenvolvimento do testemunho cristão, a troca de experiências, a comunhão e o aperfeiçoamento das relações interpessoais, promovendo o crescimento na vida espiritual dos casais e das famílias, dando em glória e louvor a Deus. Visão: contribuir no crescimento espiritual conjugal, desenvolver o amadurecimento do casal de maneira a auxiliá-los na formação e desenvolvimento de uma família sólida e saudável. Evangelização também de casais não cristãos. Como é que é a nossa dinâmica? Nós temos reuniões 2 por mês, são reuniões quinzenais, para assuntos, para conversarmos, discutirmos assuntos pertinentes ao casamento, mediado pelo casal líder facilitador. Local das reuniões: rodízio nas residências dos membros dos grupos, isso antes da pandemia, atualmente através do aplicativo Zoom. Recurso utilizado é livro, apostila voltada para assuntos pertinentes ao casamento, tais como propósito de Deus no casamento, papel do marido e da esposa, finanças no casamento, educação dos filhos, vida sexual do casal, comunicação, ouvir bem, tomar decisões, resolver conflitos, entre outros. O nosso ministério, ele promove eventos com o objetivo de maior integração entre os casais da igreja e convidados. São eles: nós fazemos 2 cultos. Isso, pessoal, é a agenda que nós tínhamos normal, formatada, obviamente, até o início da pandemia, né?
nós tínhamos 2 cultos por ano, que eram cultos da família, então com foco específico do Ministério de Casais, encontro entre os pequenos grupos, início e final das atividades anuais, jantar dos namorados, retiro ou encontro de casais. Esses retiros, nós vínhamos fazendo um retiro aqui da nossa região, anual, e um retiro do Estado, congregando com casais de todo o Rio Grande do Sul, inclusive de Santa Catarina, também já estiveram conosco aqui. Curso para noivos e recém-casados, que esse curso é liderado pelo Edinho e pela Elisama, tem uma duração de 2 meses, geralmente ele vinha ocorrendo aí entre abril e maio, esse ano também não foi possível. Nesse ano, então, não ocorreram nenhum dos eventos citados acima, em virtude da pandemia. O Ministério de Casais, como eu comentei, já citei os 5 grupos, mas só para, então, ficar bem claro, ele é composto de 5 grupos que nós definimos por cores ou pedras. Temos o grupo azul, então, como eu comentei, que é liderado pelo Edmilson e Cristina, o grupo cristal, que nós estamos coordenando temporariamente, o grupo laranja, que é coordenado pelo Tiago e a Sabrina Oliveira, o grupo verde, que é pelo Tiago e Cristiane Salomone, o grupo vermelho pelo Rodrigo e pela Melina. Já tinha comentado ali sobre os líderes. E então, assim, nós entendemos, quando a gente ouve missões, falar de missões, qual o sentido de uma igreja sem missões, né? Todos os ministérios da igreja, eles são membros de um corpo, e esse corpo ele tem que ser completo. Então, o nosso entendimento é que tudo de bom e tudo de ruim que a gente observa em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, começa com um casal, começa dentro de um lar, começa dentro de uma família, né? As famílias, elas têm todos os motivos que justificam o que há de mais lindo na vida, e também as guerras, e também todas as desgraças, e também toda a violência que existe na rua, tudo começa dentro dos lares. Então, é de fundamental importância nós caminharmos juntos. E o nosso entendimento foi trazido pelo Carlos e a Vani, eu não sei se todos conhecem, mas o nosso ministério, ele começou com o filho do pastor Lima, o Carlos, que hoje está em Portugal, com a esposa dele, a Vani. E o objetivo, porque nós temos tido bastante contato com trabalhos de casais de outras igrejas, mas o nosso ministério, ele tem sido de caminhar juntos, realmente. A proposta nossa não é de fazer uma palestra de vez em quando, ou fazer um jantar dos namorados, mas sim caminhar juntos. E caminhar juntos, nesse ministério, nós não temos professor. Não existe um professor. O professor é a Bíblia. O nosso mestre é Jesus Cristo, né? Nós aceitamos de todas as religiões, o nosso ministério não é fechado, né? Se chegar alguém na igreja, ou alguém que não é igreja, que seja budista, que seja ateu, que seja de qualquer outra fé, nós não temos problema nenhum, pode congregar conosco, mas o nosso manual é a Bíblia. Então, nós sempre trabalharemos em cima da Bíblia. Nós não temos nenhum professor, nós não temos ninguém que ensina os demais, nós compartilhamos experiências, nós compartilhamos a caminhada, né? Então, nas reuniões, a nossa dinâmica, diferente de outras igrejas, não é que alguém seja melhor ou pior, cada um tem uma dinâmica. Nós temos o entendimento de que o aprendizado vem da troca de experiências. Nós não temos, né, um líder ali que vai e ensina, pessoal, é por aqui, o caminho é esse. Não, nós não temos isso. A nossa base, como eu comentei, é a Bíblia, e a gente vai trocando experiências. E o Carlos e a Vani, quando nos trouxeram esse trabalho, há uns 10 anos atrás, na nossa igreja, sempre o foco deles foi esse, de confrontar o nosso relacionamento do casal, de nós nos confrontarmos no sentido de sermos o mais saudáveis possível, o mais transparentes possível, para que realmente haja crescimento do grupo, que a gente não fique naquela de um palestrante e todo mundo ouvindo, e aí a gente se despede e fica por isso mesmo. Não,
a gente troca experiência, né? Olha, na nossa casa sobre isso tem sido assim, tem acontecido assado. O outro casal faz um comentário, a gente lê um texto bíblico sobre aquele assunto. Então, o objetivo é que realmente a gente consiga crescer como família, crescer como comunidade, né? Não ficar palestrando um para o outro e, vamos dizer assim, simulando situações que, na realidade, às vezes não é o que acontece. Nós temos aprendido que, nesse ministério, a experiência, a maturidade, ela não tem nada a ver com idade, ou não necessariamente ela tem a ver com idade. Nós temos casais que têm bastante idade já, às vezes muitos anos juntos, e que ainda não chegaram num grau de intimidade, num grau de comunhão, num grau de transparência tão saudável como, às vezes, um casal mais jovem já alcançou, já tem, né? Um relacionamento legal, de parceria, de mutualidade, de respeito, de realmente caminhar juntos, firmado aí nesse amor maravilhoso, né? Do nosso Mestre Jesus Cristo. Então é isso. Não sei se a Elisa quer acrescentar alguma coisa e estamos à disposição para ouvir qualquer dúvida que tenham. Pessoal, então, assim, como é que a gente organiza os grupos de casais? A gente se reúne nas casas. Esse ano não houve nenhuma reunião presencial, mas cada reunião é numa casa. A gente faz uma planilhazinha e distribui no início do ano com uma escala de cada casal que vai receber. É muito legal esse envolvimento que a gente tem nas casas das pessoas, porque a gente acaba conhecendo melhor, tendo mais intimidade com o casal. E tem sido muito, muito bom, assim, essa forma. Antes, bem lá no início, a gente tinha sempre numa casa, mas a gente começou a perceber que não havia essa integração com o grupo. Quando a gente começou a dividir e conhecer mais da intimidade do casal, mais da casa, como é que ele vive, o filho, como é que é, ficou muito mais amistoso a nossa relação, amistosa as nossas relações. Íntima, né? Ficou mais íntima, ficou muito legal. Então, a gente adotou esse método e tem dado muito certo. Como é que a gente monta os grupos? Mais ou menos é por faixa etária, porque como a gente faz cada vez numa casa, não precisa necessariamente ser por região. Então, a gente tenta montar os grupos mais pela faixa etária do grupo. Tipo assim, os mais jovens a gente fica com eles, os que têm menos tempo de fé também a gente tenta agrupar, quem tem mais filhos também, para não ficar um grupo com muita criança, então a gente mais ou menos organiza dessa forma. E por afinidade também, né? Por afinidade dos casais também. Por convidar, tipo assim, a Letícia, que pensa já um grupo, convida um casal para participar do grupo dela, ele vai querer ficar no grupo que ela está. Mesmo que ele seja mais jovem ou que mora em outra zona, ele vai querer ficar no grupo que ela está, né? Então, a gente mais ou menos concilia dessa forma. Para participar do grupo, tem que ser casal casado, ou se ele não é cristão, se ele está começando uma vida, mesmo que não seja casado formalmente, a gente aceita no grupo também. E tem sido uma bênção para nós, assim, a gente tem crescido muito nesse ministério, é um ministério muito, muito abençoado e abençoador também. E a gente, todos nós na igreja, a gente precisa entrar num grupo, porque senão a gente fica aquela coisa, só vai no culto fim de semana, termina o culto, tu vai embora, tu não conhece ninguém. Então, por isso que tem tantos grupos na igreja, para as pessoas se adequarem a um grupo, né? Temos o de casal, porque daí os casais andam juntos, a gente às vezes sai para jantar, sai para fazer alguma coisa junto, independente da reunião, cria um vínculo. A gente cria um vínculo com aquele grupinho. São mais ou menos 6 ou 7 casais por grupo, mais do que isso a gente já fica em grupo. Então fica muito legal, porque tu tem um grupo de apoio na igreja. Primeiramente, tudo que tu vai fazer é através do teu grupo. De oração,
qualquer dúvida, quer saber de qualquer coisa da igreja, é através do teu grupo. É muito legal. Aí no mundão não tem as velhas que jogam carta, que se reúnem para tomar chá. Nós, na igreja, temos os grupos. Então, é muito legal. Então, se vocês têm alguém para convidar, podem convidar para vir para os grupos. A gente, esse ano, está passando por essa dificuldade, mas se Deus quiser, já está no fim. E estamos aí. A gente ama trabalhar com os casais, muito bom. É um trabalho que realmente está muito dentro de nós. A gente ama trabalhar. E como o Martim falou no início, eu e o Martim, a Elisama e o Edinho, que hoje estão morando em São Paulo, não tem se envolvido muito na parte da presencial, não, nas reuniões, eles nos ajudam muito, mas eles não estão mais tão envolvidos como foram no ano passado e nos outros anos. Temos o Renan e a Andréia, que eu não sei se todos conhecem, mas é um casal de São Paulo, que também já trabalhou com casais, e eles estão nos ajudando agora. E a gente coordena os grupos de casais, os líderes, na verdade, nós 6, né? A gente lidera os líderes de casais. E tem aqueles outros casais que o Martim falou, que daí eles lideram os grupos. E a gente está sempre envolvido nos grupos também, mesmo não trazendo o estudo, não andando tanto assim com eles, a gente procura estar sempre nas reuniões. Então é isso, convidem casais, participem de algum grupo, isso é muito importante. Os que não são casados, achem o seu grupo de convívio, porque vale muito a pena. É isso, Kelly. Dúvidas? Dúvidas podem perguntar. Temos 2 casais participantes aqui. O Oscar e a Suzane participam do grupo vermelho, a Letícia e o... Durval, somos nós. Também. E... Já estão inseridos num grupo, então. O Oscar e a Suzane, assim que começaram a ir para a igreja, já começaram num grupo, né, Oscar? Sim. Nós estivemos na casa do Martins e da Elisa, depois lá na casa do Rodrigo e da Melina. Muito legal os grupos. E a Letícia e o Everton também começaram e já vieram para um grupo. Isso é muito legal. Sim. A gente começou, acho que primeiro no grupo de casais, depois a gente se inseriu na igreja. É verdade. A Letícia foi na pandemia, né, Letícia? Isso, participamos do grupo de casais, aí depois que a gente decidiu, então, enfim, ir para a igreja, porque família estruturada, igreja, né, também. Legal. Essa moça que está aparecendo aí, que é a Elisama, ó, pessoal, acho que você não conhece. A Letícia não deve conhecer, nem a Se apresenta, Elisama, com os teus lindos olhos. A gente conhece? Letícia não me conhece, mas já conheço Letícia dos grupos. Olha, mas aí, eu também só não conheço pessoalmente, mas assim, mas já tenho visto no grupo e eu sei que é um sucesso. Na verdade, como a Elisa disse, a gente está esse ano mais aqui por São Paulo, né? E assim, como não está tendo os cultos presenciais também, a gente nem teria como se encontrar, mas a gente está tentando ainda essa parte via online, né? E sempre em contato dessa forma, né? Que esse ano realmente foi atípico para todo mundo, mas como a Elisa falou, a gente reitera as palavras também, a gente trabalha com casais porque a gente ama trabalhar com esse vínculo, é muito legal, muito interessante, porque assim, tá envolvido tudo da família, está relacionado ao casal. Começa ali, nessa pequena estrutura familiar. Então, uma família bem fortalecida, é uma igreja bem fortalecida, é uma sociedade bem fortalecida. Então, tudo gira em torno desse pequeno grupo, né? Desse pequeno grupo familiar. Então, a gente aposta sempre nisso e está sempre voltado para essa área. Acho muito legal mesmo. Então, quem não participa, tem que participar, convidar outras pessoas. Estou vendo aí que tem uns solteirinhos ainda por aí, então vai chegar o dia de participar dos grupos. E quando forem casar, tem o curso de noivos também, que é bem interessante. Então, são atividades que a igreja se propõe, que são muito legais, que estruturam realmente essa parte da igreja e da sociedade também. É isso. Só uma observação, Kelly. Eu não sei se já aconteceu a reunião sobre os pequenos grupos, né?
porque a nossa igreja, para aqueles que não são casados, há os pequenos grupos, também com esse mesmo objetivo dos casais para os solteiros, né? Para que tenham também um grupo para caminhar juntos, para estudar a palavra juntos, para ter comunhão. Ainda não aconteceu, Kelly, a reunião a exposição dos pequenos grupos? Nós ainda nos jovens a gente está começando a estruturar, porque nós criamos um novo. Antigamente nós chamávamos de pare, e agora se chama discipulado 1 a 1 café, vamos dizer assim, né? Então a gente está reorganizando, e aí quem quer participar de algum grupo, sim, a gente tem feito de um modo virtual também, claro, né? Mas nós já temos, e quem está coordenando os grupos nos jovens é o Júnior daí. E até uma das coisas que estava vendo, a reestruturação do nome desses pequenos grupos, né, que a gente começou a denominar por cores, por nome de pedras, assim, foi meio que aleatório. E daqui a pouco anunciava lá, quem quiser vai para o grupo azul, para o grupo verde, e quem estava chegando, o que é isso? O que é grupo cristal? O que é grupo amarelo? Então a gente começou a ver que realmente precisa de uma nomenclatura para quem está chegando saber do que se trata. Né? Então, agora vai ser pequenos grupos de casais, tal e tal, então vai ser alguma coisa nesse sentido, que está tendo uma estruturação, assim como o Kelly falou, para os jovens também, que era chamado de pare, quem chegava, vamos para o pare, o que é pare? Né? Então, ficava uma coisa meio sem saber, está tendo a estruturação de nomes, não é isso? A palavra, Kelly. Então, tá. Alguém quer fazer uma perguntinha para os nossos líderes de casais? Os que não são casais ainda pode fazer também, né? Mas é uma bênção o Ministério de Casais, né? Esses 2 casais que lideram são pessoas que realmente amam o que fazem e faz muito bem, né? É legal mesmo. Estamos juntos sempre, né? O ministério. Deus é... Oi, Kelly. Bom dia. Bom dia, Ed. A Elisama está numa sala, eu estou na outra. Tu e o teu clone ali atrás. Um clone meu ali atrás. Deixa eu cobrir ele aqui. Não dá para cobrir. Bem, para nós é uma satisfação muito grande poder contribuir com esse ministério. Como a Elisa falou, nós estamos um pouco distantes, mas estamos perto de qualquer forma. E lembrar um detalhe que a classe está aberta para casais recém-casados, aquele que tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30, 40, 50 anos de casado. Então, o ministério está aberto para todas as idades, desde o início ao meio e o casamento mais antigo. Tá? Nós temos grupos diversos, tá? Que cabem qualquer idade do casamento. Saudades de todos vocês. Nós também. Isso aí. Muito legal. Então tá, obrigado Martim e Elisa, o Ed Elisama também. E nós vamos para o próximo ministério, que é o ministério do que eu e a Morgana participamos e lideramos. E a Morgana vai iniciar para nós. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Ainda não? Tá rodando, mas vai aparecer. Essas chuvas maravilhosas. Então, enquanto aparece aí na tela, bom dia, então, pessoal. Eu me chamo Morgana, conheço algumas pessoas pessoalmente já, algumas só virtualmente. Sou mãe do Gregory e da Damaris, então estou participando junto com a Kelly no Ministério do Acolhimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso ministério, que a princípio esse ministério na igreja, ele chamava-se o Ministério da Recepção. E depois, posteriormente, em conversas com a diretoria, então o pastor e algumas outras pessoas, achamos por bem, então, que o nome do ministério se chamasse Acolhimento.
por que essa opção por um nome de acolhimento? Porque esse ministério, como ele é composto por uma equipe de diversos irmãos que fazem parte de outros ministérios, como o Martim e a Elisa, que vocês já ouviram, tem algumas pessoas do Ministério dos Adolescentes, que fazem parte dos adolescentes, dos jovens, do Ministério Dorcas. Esse nosso ministério, então, é um ministério que acolhe todos os outros ministérios, inclusive as outras pessoas que estão chegando na igreja e também aquelas pessoas que já fazem parte da nossa comunidade religiosa. Então, a parte do acolhimento é mais no significado de trazer para nós as pessoas para que elas façam parte, junto conosco, do nosso círculo familiar, que no caso é a nossa igreja, partindo do princípio de que a família inserida na igreja cresce, a igreja com a família cresce também. Então, por isso, o ministério houve essa mudança de nomenclatura, então, de recepção para acolhimento, tá? Então, a visão, então, do nosso ministério, ele tem uma visão, então, de ser uma família onde todos possam fazer parte. Quando retornarmos, então, pessoalmente, e quem já esteve junto conosco antes da pandemia, nota que logo na entrada da igreja, à esquerda agora, nós temos uma mesa, uma mesinha para acolher, né? Onde sempre a gente tenta deixar ali um mimo em formato de uma balinha, de um docinho, um cafezinho, e sempre alguém, 2 pessoas, geralmente, para que te recebam, para que te acolham para dentro da igreja. Tá? Então, o ministério tem esse objetivo de acolher os visitantes e as pessoas da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, com um interesse autêntico para conhecer as necessidades, para que essas pessoas voltem a fazer parte de um próximo culto, de um próximo, se aproximem aos grupos, como os grupos de casais, como todos os grupos que fazem parte do acolhimento na nossa igreja. Pode passar, Kelly, por favor. A missão, então, do nosso grupo é promover esse acolhimento das pessoas que têm chegado à Igreja Batista Betel, com a finalidade de conhecer, identificar a pessoa como um frequentador assíduo da nossa igreja. E também ter a opção de, olha só, a Morgana não veio à igreja faz 3 fins de semana. O que será que está acontecendo? Então, não é com o objetivo de bisbilhotar a vida da pessoa, mas com o objetivo de saber se eu posso ajudar, me colocar à disposição, ser uma fonte de ajuda a essas pessoas que chegam. Eu ligo então para a Elisa, e a Elisa, olha só, eu não gostaria de falar por telefone, mas eu gostaria de falar com alguém que faz parte do grupo de intercessão. Tu tem alguém para me indicar? Né? Então a gente tem olha só, eu tenho aqui o número da pessoa do grupo de intercessão, vou te passar, então tu entra em contato, para sermos uma fonte, um canal que vai ligar, né, os membros da igreja e as pessoas que estão chegando, tanto as que estão chegando para fazer parte do grupo, como apenas aquelas pessoas que têm uma finalidade de visitar. Eu gostaria só de visitar. Tudo bem, tu pode ficar à vontade, tem nosso número do telefone, você pode entrar em contato se precisar conversar, se você gostaria de conversar, e a gente redireciona, então, essas pessoas para que elas possam conversar com os líderes dos ministérios, como o Martim e a Elisa, a Elisama e o Ed, e tantos outros grupos, tantos outros líderes de ministérios que nós temos na nossa igreja. Vou passar, então, a palavra para a Kelly, que vai dar continuidade, então,
a essa explicação para vocês sobre o restante. Tá contigo aí, Kelly. Tá, deixa eu abrir meu microfone aqui. Então, continuando sobre o nosso ministério, né? Quais são as atribuições que nós temos no nosso ministério? Deixa eu só desligar aqui que eu tô com outro conectado. Nosso ministério, ele tem as atribuições de receber cada pessoa na entrada e na saída do culto, né? Com um sorriso Colgate, um sorriso bem bonito, né? Para cada um que vai chegando. Peraí, deixa eu admitir o pastor aqui que está chegando. É que a gente já continua daí. Se ele entrou aqui. Tá, conectado aqui também. Vamos continuar. Então, quando nós recebemos os nossos irmãos lá na nossa recepção, como a Morgana disse, vai ter um cafezinho, vai ter uma balinha, vai ter um sorriso de boas-vindas, né? E uma das atribuições também nossa é que a gente possa ajudar a pessoa a encontrar um lugar para se assentar, né? Porque alguns visitantes ou membros chegam um pouquinho mais tarde, então precisam... O culto já iniciou e às vezes a pessoa fica lá meio perdida, onde que eu sento, onde é que eu não sento. Então, nós estamos lá na recepção também para auxiliar as pessoas a encontrar um lugar para sentar. Quando inicia o culto ali, então a gente já fica de olho, cuidando quem são os nossos visitantes, para quê? Para que também o pastor, no final do culto, ele também possa fazer uma saudação, né, dando as boas-vindas a esses visitantes. Deixa eu mudar aqui. Famílias que chegam com crianças, nós temos a igreja de crianças, né? Nós temos algumas famílias aqui no Integre que têm filhos, e então, quando nós voltarmos ao nosso normal, né, nós vamos poder levar essas famílias até as salas lá atrás, apresentar a igreja de crianças, inserir as crianças lá na igreja e retornar com os pais até o templo, né? Então, a gente acompanha eles para que eles possam ir até esse local. No término do culto, o pastor vai fazer a saudação, né, individual para essas pessoas. A nossa ideia no início do ano era nós termos um local destinado para isso, para que a gente possa ir para uma salinha, conversar, trocar ideias, tirar dúvidas sobre os nossos ministérios, tirar dúvidas sobre como que funcionam os cultos, ter um momento mais individual ali, mas com a pandemia a gente teve que dar uma parada nisso, mas nós vamos retornar. Quando nós retornarmos ao normal, a gente vai ter esse momento que a gente vai pegar e ter ali numa salinha, conversar com o pastor, conversar com o pessoal da recepção. A gente pega e entrega um formulário para que a gente possa ter os dados de vocês também, dos visitantes, e entregar uma lembrancinha. Então, a gente sempre tem um presentinho bem legal, uma balinha bem gostosa para cada um. Também, nesse momento, a gente passa brevemente, como eu falei, um pouquinho sobre os nossos cultos, né? Que nós temos culto de oração, culto jovem, temos a IBD. Então, para cada pessoa que chega na nossa igreja, dependendo da idade, né? Se é casado, se é solteiro, se é um adolescente, se é criança, nós passamos as informações voltadas mais para essa idade, né? Então, principalmente para essa idade. Então, a gente também tem esse trabalho de informar o que acontece na nossa igreja. Então, as pessoas que trabalham na recepção também têm que conhecer os ministérios, é importante conhecer os ministérios, é importante saber o que acontece durante a semana na nossa igreja. Deixa eu mudar aqui. Quando a gente preenche o formulário com o nosso visitante, a gente entrega para a secretária o formulário, né? Que hoje é a Dani, a esposa do pastor Gerson. E a Dani, ela vai fazer esse contato com o nosso visitante, né?
perguntar se ele gostou do nosso culto, que provavelmente ele vai gostar do nosso culto, né? Vendo o que eles têm de interesse, qual é a necessidade que ele tem, e ela vai poder manter esse contato e convidar ele para classes na nossa EBD, no caso, pode ser para os pares, pode ser para um grupo de casais. A Dani, no momento, é ela quem tem feito essa transição, vamos dizer assim, né? De entrar em contato com o nosso visitante e encaminhando para os nossos pequenos grupos, para as nossas classes de EBD, convidando também para retornar para os outros cultos e dando maiores informações. E, por fim, a nossa igreja, ou deveria ser todas as igrejas, mas a nossa igreja ela tem como um objetivo receber bem e não apenas levar isso como um gesto de aperto de mão, né? Não ser apenas a pessoa entrar pela recepção, pela porta da igreja e nós dissemos bem-vindo, uma boa noite. Mas nós temos o dever de acolher os visitantes, né? De receber eles na nossa família Betel e inserir eles de um modo que eles se sintam amados, que eles se sintam parte da nossa igreja e queiram fazer parte do nosso corpo de membros. Okay? E é isso. Esse é o Ministério da Recepção. Deixa eu voltar aqui. Que eu e a Morgana estamos na liderança e nós temos vários amigos aqui aqui junto, né? Então é importante a gente ter outros membros de outros ministérios, né? Pessoas casadas, pessoas solteiras, pessoas mais idosas, mais experientes, nós temos adolescentes, por quê? Porque quando vem um visitante, nós temos várias idades, então é importante que a gente também tenha diversas idades para receber essas novas pessoas. Estamos abertos a perguntas. O pastor Gerson e a Cris chegaram na nossa salinha. Podem abrir microfone se quiser. Algumas pessoas eu não conheço ainda pessoalmente, né? A família da Brenda, mas eu vejo eles lá na salinha dos joias, então... Mas hoje à noite vamos ter oportunidade, hoje à noite. Virtualmente a gente se conhece lá na sala dos jovens, né, Brenda? Sim, sim. Mas o restante eu já conheci. A Letícia, né, Letícia? A gente já conversou bastante. O Oscar e a Suzane eu vejo lá na filmagem. É bem legal, então, ter vocês já inseridos na nossa igreja, em alguns ministérios. Pessoal, a nossa sala vai cair em 1 minuto. Então, vamos sair e voltar. De repente, o pastor quer fazer algum comentário? Não? Então tá, então vamos tirar uma foto com o pastor. Feito. Espera que a Brenda abriu. Vamos lá de novo, então. E era isso, então. Alguém quer fazer perguntas para algum dos outros ministérios que ficou? Eu só entrei aqui para dar oi mesmo, só para dar oi. Então tá. Então, se o senhor chegou, o senhor pode orar para nós. Amém. Pode ser? Então tá bom. Pode ser, então.